Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma lição da EBD, a lição número 3, a gente vai estudar hoje. É um tema muito, muito interessante, porque fala do valor da amizade, né? Desse entrelaçamento do amor em razão da amizade. Lição 3, meus irmãos, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Ruth, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, nós iremos ler. Aí depois a gente pula do 14 ao 19. Então, Ruth, capítulo 1, 6 a 8, e depois 14 a 19, que diz assim: Então, se levantou ela com as suas noras e voltou, quando se refere a ela, é a Noemi. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, preste atenção nessa frase, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e eu ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, de outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Assim, pois, foram-se ambas, Ruth e Noemi, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Meus irmãos, para contextualizar essa passagem, tudo se passa no período dos juízes, como o próprio texto diz lá no início do capítulo do livro de Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, o que acontece? Houve um período de muita dificuldade para o povo de Israel, nesse período, de fome, e algumas pessoas migraram para outros lugares. Uma delas foi Noemi, Elimeleque, que era o marido de Noemi, junto com ela, com Noemi. Eles eram judeus, moravam na região de Efraim, possivelmente na região montanhosa de Efraim. Eles migraram para Moabe, ou seja, depois do Mar Morto. Eles migraram em busca de melhores condições de vida, né?
é como o texto diz. E era o nome desse homem, Elimeleque, como eu falei para os irmãos, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, de Eufrates de Belém. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Saíram de Eufrates e foram na região de Belém e foram para Moabe. Lá eles se estabeleceram. Os filhos de Elimeleque e de Noemi, eles se casaram com outras mulheres, Orfa e Ruth, cada um casou com sua esposa, e eles se estabeleceram lá, no mínimo, uns 10 anos, certo? Só que aí, o que aconteceu? Elimeleque morreu, Noemi ficou viúva com seus 2 filhos, depois os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também faleceram. Então, vamos lá, ficou Noemi, viúva, com as suas 2 noras também viúvas, certo? O que aconteceu? Na época, os irmãos bem sabem que a viuvez era um drama familiar muito grande, porque a mulher ela dependia muito do marido. Não existia, como há hoje, previdência social, enfim, assistencialismo, como nós conhecemos hoje. Embora exista princípios bíblicos que recomendam a ajuda, a tutela das viúvas por toda a sociedade. Mas enfim. E Noemi, soube que em Belém, ou seja, na sua terra de origem, a situação já estava melhor. Né? Já se passavam alguns anos e a situação já estava melhor. E ela refletiu, disse, não, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho marido, não tenho filhos, minha terra é outra. Então ela decidiu voltar para Belém. Para os irmãos terem uma ideia, era mais ou menos uns 140 quilômetros a distância de onde ela estava para Belém. Então, dadas as condições da época, dada a realidade da época, era muito longe mesmo, porque esse trajeto era feito a pé. Então, ela decidiu partir, certo? A princípio, as suas 2 noras, Orfa e Noemi, também decidiram partir com ela. Só que, olha que coisa interessante. Então, esse é o panorama. Depois Noemi apresentou suas condições e tal, Orfa decidiu voltar, Ruth insistiu em ir com sua sogra e foi. Essa é a visão geral do texto, certo? O livro, hoje a gente vai tratar muito sobre Ruth e Noemi, mas o livro ele tem 3 personagens principais, Ruth, Noemi e Boaz, que passa a ser o marido de Ruth lá na frente. Os irmãos vão estudar isso nas próximas lições. A gente vai se deter aqui nesse episódio, né, que envolveu a partida de Noemi para Belém e a decisão de Ruth de acompanhar sua sogra, certo? Primeiro aspecto que a gente precisa ver é que toda essa questão ela surge de uma crise familiar. Que crise? Aquela que eu acabei de dizer. A morte de Elimeleque, a morte de Quilom e a morte de Malom. Ou seja, o marido e os 2 filhos de Noemi. Uma curiosidade, só a título de curiosidade, é que esses nomes, eles têm um significado. Os irmãos sabem que era costume da época nominar uma pessoa, dar um nome de uma pessoa em razão de algum episódio, ou de alguma coisa que acontecesse, ou de um significado daquilo ali para a vida. Por exemplo, os irmãos lembram de Icabô, nome dado a um dos netos de Eli, por quê? Porque quando esse menino nasceu, quando a Arca da Aliança ela foi levada de Israel. E Icabô significa foi-se a glória do Senhor. Então deram o nome da criança em razão de um acontecimento religioso, político, né? Eu quero chamar a atenção isso por quê? Porque Malom significa doença, Quilion, definhamento, Ruth, amizade, Orfa, pescoço, Elimeleque, meu Deus é rei. Então, em razão disso, e sabendo-se que os nomes eram dados em virtude de algum acontecimento, um fato, uma característica da criança, há uma tese de que
o Malon, que significa doença, e Quilion, definhamento, eles já tivessem nascido com algum problema de saúde. E isso veio se manifestar mais fortemente lá na frente, tanto é que eles faleceram prematuramente, né? E o que acontece? A própria Noemi, a gente vê isso mais um pouco na frente. O significado do nome Noemi é agradável. Só que quando ela chega lá em Belém, dada a sua tragédia familiar, ou seja, ela chega, ela diz, olha, eu fui com o marido, estou voltando sem nada. Viúva, pobre, dada a sua tragédia pessoal, ela vai, o nome dela é agradável. Quando ela chega lá em Belém, ela diz, olha, não me chame de Noemi não, me chame de Mara, que quer dizer amarga. Ou amargorosa, né? Para os irmãos terem ideia como o nome ela tinha um peso na época muito grande, coisa que não acontece muito hoje, né? Então vamos lá, voltando para o episódio. Noemi, ela decide partir visando melhores condições lá em Belém. E ela faz isso, o que acontece? Quando ela decide, e as suas duas noras também pensam o mesmo. Só que ela tenta demover elas, tenta convencer elas do contrário. Orfa entende a situação e diz, não, vou ficar aqui. Ruth não. E aí que está a chave um dos pontos centrais da nossa lição. É que Ruth, ela insiste em ir com a sua sogra, pelo amor, pelo apego que ela teve com Noemi, né? Ela se afeiçoou à sua sogra de uma tal forma que ela se compadeceu daquela situação. Olha, uma mulher viúva, sem filhos, né? E ter que voltar para sua terra. Não se sabe exatamente em que condições ela ia encontrar ali. Uma trajetória assim de vários dias. E ela ela já tinha um amor pela sua sogra, e aquele amor se manifestou muito grande naquele momento. Porque, vamos e convenhamos, pense comigo, não seria mais cômodo para Ruth ficar? Afinal de contas, ela ia ficar em Moabe, ela era moabita, ia ficar na sua terra. Então seria mais confortável. Agora ela decide ir com sua sogra. Ela ia para onde? Para Israel. Ela ia para um povo para uma terra que ela não conhecia, ela nunca tinha ido. Existia um passado entre Israel e os moabitas não muito bom. Não sei se os irmãos lembram, mas houve já vários conflitos entre Moabe e Israel, e um desses conflitos, num período dos juízes, inclusive, os moabitas eles oprimiam Israel, e eles os israelenses eles foram libertados por um juiz chamado Eudo. Então existia esse passado. Então era um povo hostil. E a gente sabe que estrangeiro, boa parte dos lugares naquela época eles não eram bem vistos. Tanto é que Deus ele tinha estabelecido leis para proteger os estrangeiros, né? As regras da colheita, para que a colheita não fosse feita na sua totalidade, mas boa parte da colheita fosse deixada ali, era exatamente para ajudar os estrangeiros, né? Então ela se dispôs mesmo assim, sabendo dessas condições. E essa declaração que eu citei aqui no início, ela mostra muito isso, né? Em Ruth dizer, aqui ó, no versículo 16 do capítulo 1 que eu li, Noemi tenta, como eu falei para os irmãos, demover Ruth de ir, né? Mas aí o que Ruth fala para Noemi? Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali, aliás, morrerei eu,
e ali serei sepultada. Não faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E o que antecede isso é o relato de Noemi acerca da sua condição. Noemi tentou mostrar para Ruth a situação. Ela disse, olha, eu sou viúva, eu sou pobre, eu não tenho filho, e ela disse, olha, eu não tenho filho para lhe dar. Ainda que eu tivesse um filho hoje, quanto tempo esse menino ia nascer, crescer, para eu lhe dar? Então, assim, você não tem absolutamente nada a ganhar comigo. E parafraseando o que Noemi falou para Ruth, foi isso, absolutamente nada. Com isso, uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte, que Noemi, ela não tentou fazer ou promover uma manipulação emocional ou manipulação psicológica, que muitas vezes aqui e acolá um ou outro está fazendo. Como assim? Se utilizar de uma tragédia, de uma condição pessoal, de um problema, para manipular psicologicamente ou emocionalmente o outro. Para, diríamos assim, utilizar aquilo ali, a sua condição, o seu estado, um episódio, como um laço para enlaçar a outra pessoa. Às vezes, num relacionamento conjugal, aqui e acolá isso é comum, a manipulação psicológica. E a dependência emocional de um em relação ao outro faz com que aquele que é dependente emocionalmente faça coisas absurdas, a gente sabe disso, né? Mas Noemi não se utilizou desse artifício. Ela foi clara, disse, olha, minha situação é essa, não venha comigo, porque você não tem nada a ganhar com isso. Então, a decisão de Ruth não foi dada em função de uma eventual manipulação emocional ou psicológica. Não. A decisão de Ruth foi dada em razão de uma convicção amorosa. Ela tinha convicção, ela tinha certeza do sentimento que ela tinha em relação à sua sogra, se compadeceu da situação e decidiu acompanhá-la. Meus irmãos, hoje num mundo cada vez mais individualista, cada vez mais, diríamos assim, nu em termos sentimentais, vazio, melhor dizendo. Uma atitude dessa, né, de abnegação, de altruísmo, de buscar o próximo sem interesse próprio, é raro. Então, esse texto, essa história, esse livro, né, o interesse de Deus em que essa história fosse escrita, tem que nos fazer refletir acerca do valor da amizade. E a amizade, assim, essa, como a de Davi e Jonatas, o ponto central, um dos aspectos principais é exatamente isso, é fazer para o outro, fazer para o próximo, sem buscar o interesse. Ora, você faz aquilo ali não é para ser retribuído, não é para ter um ganho posterior, não, você faz porque você gosta do seu amigo, daquele a quem você está fazendo. O amor de Deus, o constrangimento que o Espírito Santo de Deus nos dá, né, nos constranger a amar o próximo, é que tem que ser o elemento motriz, o fator determinante aí. Então é assim, é abrir mão daquilo que é seu em função dos outros sem esperar nada. Os irmãos vão ver lá nas próximas lições que isso trouxe um benefício enorme para Ruth. Mas em nenhum momento, até porque ela não sabia o que viria pela frente, em nenhum momento ela fez em função do que ela poderia ganhar a demonstração de amor que ela fez para Ruth, certo? Essa convicção amorosa, ela se deu, como eu falei para os irmãos, nessa declaração, né? Ela fez uma declaração de amor a Ruth e uma declaração de fé. Olha, onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então,
Nesse meio aí, inclusive, ela fez uma declaração de fé. Uma declaração de fé a Deus, né? De amor a Deus. Ela estava convicta de seguir, de passar a seguir efetivamente o Deus de Israel, certo? E essa amizade, ela surge exatamente no meio desse conflito todo, né? dessa adversidade. Para que a gente entenda também o seguinte, que às vezes nos momentos difíceis, nos momentos de problema, de turbulência, né? De adversidade, onde há a maior manifestação do poder, do amor de Deus nas nossas vidas. É natural, a gente procura conforto o tempo todo, que a gente fuja, ou tenta fugir, ou não queira, né? É evidentemente um problema, uma turbulência na nossa vida. Mas saibamos que são nesses momentos, né, que a gente vai crescer e que Deus nos dará a oportunidade de crescimento e abrirá as portas que Ele tem para abrir na nossa vida, certo? Então o amor, né, ele tem a amizade, ele tem que ser algo prático e não no plano das ideias, né? Eu lhe amo, mas você tem que evidenciar isso. Eu me lembro muito bem das palavras de Tiago. Eu disse, olha, você tem fé, perfeito, eu não vou questionar a sua declaração de que você tem fé. Agora, me mostre, traga evidências que você tem fé. E essas evidências se dão através de quê? Por meio de quê? Das obras. Você ama, você tem uma amizade, perfeito, eu sou seu amigo e tal. Não vou questionar isso. Agora, você, nós temos que evidenciar isso através de quê? Da prática, não é ficar no plano das ideias, né? É na prática que aquilo ali se manifesta. Então, se você tem alguém que precisa de você, ajude sem esperar que seja ajudado, né? Assim você fará e assim você glorificará a Deus. E por fim, essa convicção de Ruth, a declaração dela, mostra isso, esse exemplo fervoroso, né, o exemplo de fé de Ruth. Irmãos, esse período dos juízes, ele foi turbulento, os irmãos sabem, uma sucessão de juízes que vieram para libertar o povo de Israel da opressão de algum inimigo. O povo era liberto, depois caía em pecado e ficava nessa senoide aí, ou seja, em altos e baixos, certo? O que acontece? Quando a gente vê essa declaração de Ruth, quando a gente vê a decisão de Noemi de voltar ao seu povo, lá na frente a gente vai ver a postura de Boaz, a gente vai perceber o seguinte, que sabe o que salvou o povo de Israel nesse período? Foram pessoas simples, como Boaz, como Ruth, como Noemi, que eram fiéis a Deus, porque a apostasia estava muito grande, o povo de Israel havia deixado ou se afastado dos valores cristãos. Quando os irmãos forem estudar lá na frente, o episódio em que Ruth passa a colher as sobras, pegar as sobras das colheitas das terras de Boaz, vão perceber isso, né? Em que ela estava colhendo aquilo ali como se fosse um favor dado pelos proprietários da terra, quando na realidade era um dever deles. A terra, a Bíblia deixa bem claro, era de Deus, propriedade de Deus. Aqueles que plantavam, eles eram possuidores. Então as regras quem estabeleciam era o próprio Deus. Deixar parte da colheita para pobres, viúvas e estrangeiros não era um favor que o proprietário da terra tinha que fazer para aqueles, não. Era uma determinação de Deus. Só que eles estavam distantes disso. Não só disso, de tantas outras coisas. Então, assim, a iniquidade, a apostasia era muito grande nesse período do juízo, né? E aí você vê declarações, você vê posturas, você vê sentimentos de pessoas simples como essas, como Ruth, como Noemi, como Boaz, que mostram que Deus estava presente ali. Deus estava presente naquelas pessoas, né? Isso salvou-as com o tempo. Era a manifestação de Deus ao longo desse período dos juízes ali, na vida daquelas pessoas simples, certo? E por fim, irmãos,
O amor, a amizade, ou o amor dentro dessa amizade, desse entrelaçamento, como diz o texto, o título da lição, é o ponto central aí. Isso que nos chama a atenção. O amor de Ruth e a Noemi. Né? Assim, de forma despretensiosa, de forma assim, muito comovente. É um texto que nos chama a atenção. Inclusive, uma classificação desse texto aqui exatamente um texto literário que que se destaca, né? Tanto Ruth quanto Esther são os dois únicos livros da Bíblia que o título é o nome de uma mulher, e se destaca pela abordagem, pelo tema, pelo aquilo que quer nos chamar a atenção, né? Pelo menos nesse primeiro e nesse segundo capítulo, é o amor, né, desmedido, o amor despretensioso, o amor de uma amizade que deve ser levado em consideração e deve servir como exemplo para nós. E por fim, Ruth, como essa mulher de fé, a gente vai passar a ver, pelo menos nas primeiras lições, ela se destaca tanto na Bíblia que ela entra, sabemos nós, para a genealogia de Jesus, né? Ela entra para a genealogia de Davi e consequentemente, para a genealogia de Jesus. Isso, Deus ele fez questão que esse livro aqui estivesse para nós estarmos discutindo isso hoje, exatamente para mostrar a importância dessa mulher de fé, né, de fibra, e que deve servir como exemplo para nós de como deve ser uma amizade. Amém, irmãos? Obrigado pela atenção. Deus abençoe a cada um nesse